Olá, meus amigos que me acompanham aqui pelo YouTube, estamos de volta, vamos fazer juntos aqui o nosso planejamento para essa terça-feira, dia 30 de novembro, último dia do mês. Estamos começando mais um BDM. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa as notificações. Se você já é membro desse canal, não esquece de ativar as notificações para receber os arquivos que eu mando quase que diariamente aí para vocês na aba de comunidade. Assim você não perde nada. Vamos então, o último BDM que eu tinha gravado foi para sábado, dia 27, a gente já tá no dia, eu tô gravando dia 29, a gente já tá indo pro dia 30, tá? Último dia do mês, como eu falei. Vamos lá, vou começar comentando aqui rapidamente sobre a Premier League. Não é uma competição que eu trabalho times um pouco mais intermediários, tá? Eu dei uma olhada nesse Newcastle, que é o novo rico do futebol, que foi comprado pelo Sheik, mas que pelo visto vai ter que passar pela Championship, né? Não contratou ninguém ainda por conta da janela de transferência estar fechada, mas pelo que eu estou vendo aqui, pela posição na tabela, é bem provável, está aqui abaixo do Norwich, ó, é bem provável que esse time tenha que passar pela Championship ano que vem, para depois pensar em voltar para a Premier League. E eu estou vendo uma cotação de 1,95 para um time que ainda não ganhou nenhuma partida dentro de casa, nem fora, contra o Norwich, que já venceu uma partida fora, só que tem um Norwich que sofre muito gol, uma média mais ou menos de quase 3 gols por jogo, e só fez 2 gols. Talvez seja isso que esteja puxando essa odd do Newcastle tão para baixo, mas eu não consigo entender. Não viria para trabalhar esse jogo de uma equipe que não venceu nenhuma, tá? Sinceramente, me parece um jogo bem complicado. Não duvidaria nada, não duvido nada, né, que o Norwich consiga pelo menos empatar esse jogo fora de casa. Então, fico de fora. O jogo do Leeds. O Leeds foi um time sensação nas últimas 2 temporadas por conta do Bielsa, né? É um time que geralmente ia para cima de todo mundo, mas que não vem bem na classificação. O time está em 17º, uma posição à frente dos times que estão sendo rebaixados pela Championship. É engraçado porque o ataque do Leeds esse ano não vem tão bem. O principal atacante do Leeds é o Rafinha, se eu não estou enganado, com 5 gols. O Crystal Palace já foi um time como visitante que foi muito bem antigamente, era um time muito difícil de ser batido, que batia geralmente em Tottenham, Arsenal, Liverpool, né? Era um time chato fora de casa, mas hoje em dia não vem tanto, né? Uma vitória apenas fora de casa, uma média ali de 1,5 gols por jogo fora, sofre mais ou menos 2 gols por jogo, mas a gente tem um ataque do Leeds que não vai muito bem. Um time que marca 1 gol por jogo apenas em casa. Ou seja, eu tenho um Crystal Palace que puxa esse jogo para o lado do over, que sofre bastante e marca mais ou menos 1,5 gols por jogo, só que é um Leeds que não tem um homem de referência. O Rafinha, sinceramente, não é um atacante de referência, né? E acaba tendo 5 gols apenas. É estranho, né? Um Leeds que foi tão avassalador nas últimas temporadas está com esse problema ofensivo. Não me causa também nenhum interesse de trabalhar esse jogo, até porque eu não tenho tanto conhecimento das equipes assim na Premier League, principalmente essas equipes de meio de tabela, tá? Vamos falar da Itália. Eu dei uma olhada aqui na odd da Atalanta de 1,22. Apesar da Atalanta não ter começado muito bem os seus jogos em casa, né? A Atalanta, se a gente pegar a Atalanta como visitante, a Atalanta é líder da competição com 6 vitórias em 7 jogos. Porém, dentro de casa é mediano para baixo, né? Tem apenas 2 vitórias em 7 jogos. Então a Atalanta não começou muito bem essa parte ofensiva dentro de casa, mas vem melhorando, né? Foram 2 empates e 1 vitória nos últimos jogos dentro de casa, inclusive uma goleada para cima do Spezia, que é do pelotão de baixo, do mesmo pelotão do Venezia. Então a gente consegue imaginar uma Atalanta também conseguindo progredir bem contra o Venezia. O Venezia é um time que não é assim tão fraco fora de casa, mas também não é muita coisa. É um time que oferece muito mais oportunidade do que cria. Time que marcou menos de 1 gol por jogo fora de casa. Deve ir para se posicionar de um bloco baixo. Não acredito nem em um bloco médio, acredito num bloco baixo, de um time tentando fazer uma marcação mais compacta, dificultando a Atalanta de entrar entre as linhas. E aí vai facilitar essa odd da Atalanta mais baixa, né? Não adianta você vir aqui embaixo nos comentários dizer, não, essa odd da Atalanta não tem valor porque a Atalanta está com uma odd de 1,22 e a odd baixa nas apostas não valem. Lembre-se que isso aqui é um canal de trade esportivo, tá? Eu não trabalho com entradas pré-jogo, eu não deixo correr até o final, então se eu for trabalhar o que eu quero buscar provavelmente na Atalanta vai ser embasado em leitura de jogo. E sim,
uma odd de 1,05, uma odd de 1,10, uma odd de 1,20, ou uma odd aqui na Atalanta, no caso de 1,22, que provavelmente vai estar 1,25, ela pode ter sim valor durante o jogo. Tudo depende da leitura e da pressão e do massacre que possa estar sendo aplicado pela Atalanta naquele momento sobre o Venezia. Então, se você tem conhecimento sobre a movimentação do mercado, você sabe do que eu estou falando. Se você não tem, não fale besteira, tá bom? Então, nesse jogo, se eu tiver uma Atalanta conseguindo aplicar essa superioridade, eu vou trabalhar esse back Atalanta, já até coloquei aqui no nosso planejamento, tá bom? Vou ficar de olho, obviamente, nos jogadores mais importantes da Atalanta. O Muriel e Zapata, uma boa dupla de ataque, na minha opinião. Né? Estando o Zapata em campo, já me agrada demais, tá bom? Vamos voltar e falar de Fiorentina e Sampdoria. Eu quero primeiro fazer uma análise da Samp. A Samp é um time que dificilmente, quando ela pisa em campo, não tem gol. Tá? A Sampdoria facilita muito esse critério pra gente na hora de tomar uma decisão. O problema é que a Sampdoria dentro de casa é um time, fora de casa é outro. Tá? A Samp dentro de casa é um time que às vezes até não consegue marcar tantos gols, mas está sempre marcando, só que sofre muito mais do que marca. Só que fora de casa é um time, entre aspas, comum. Né? Não é... Eu já cheguei a trabalhar algumas situações da Sampdoria em match odds. Não é um time que consegue progredir e manter uma boa superioridade em alguns momentos do jogo, e quando está sendo atacada, quando está na defensiva, não é um time que só se segura. É um time que contra-ataca muito bem, com o Candreva pela direita, chegando ali o Caputo pelo meio, o Quagliarella. Então, não é um time fácil de se trabalhar para match odds. Só que para gols fora de casa, não costuma ser assim também tão interessante. Já a Fiorentina, ela puxa sim esse jogo para over. Se a gente puxar aqui a Fiorentina, dentro de casa tem um aspecto muito interessante. A Fiore tem, se eu não me engano, 67% de aproveitamento dentro de casa. É um time que não empatou ainda, ou vence ou perde, mas é um time que marcou primeiro em todas as partidas que disputou em casa. E isso é um critério muito importante, principalmente quando a gente tem uma odd de 1,60. Ou seja, eu tenho um time que é muito bom ofensivamente e que quase sempre sai na frente do placar. Isso se deve a quem? Se deve ao seu principal atacante, que hoje é um dos artilheiros da competição, o Dusan Vlahovic, tá? Que hoje tem, se eu não me engano, 10 gols nessa competição italiana, junto também com o Ricardo Saponara, que tem, se eu não me engano, 2 e 2 assistências. Então, o Gonzalez acho que está fora, ou por lesão, ou por opção do treinador, mas também é um cara importante, só que estando o Vlahovic em campo, que é um cara que provavelmente não deve renovar com a Fiore, não, se Deus quiser, não vai aparecer numa Juventus da vida, porque é impressionante como o futebol de alguns grandes jogadores caem jogando na Juventus. É só pegar o caso do Chiesa, né, que estava voando na própria Fiorentina e foi para a Juventus e caiu muito o futebol do Chiesa. Chiesa que conseguiu ir muito bem na Euro, né? Mas eu acho que o Vlahovic tem a cara da Alemanha, a cara da Espanha, não sei, tá? Enfim, isso aí, um cara de 20, 21 anos, provavelmente vai se dar muito bem esse atacante sérvio. A gente vai ver ele na repescagem, na Copa do Mundo. A Sérvia passou por Portugal e vai direto para a Copa do Mundo, vai ser um cara pra gente ficar de olho daqui para frente. Eu venho falando do Vlahovic há muito tempo. Então esse jogo, por mais que a Fiorentina tenha um índice de 100% de aproveitamento saindo na frente do placar dentro de casa, não é ainda uma defesa que passa tanta confiança para mim. É um time que vem sofrendo quase que corriqueiramente dentro de casa. Mesmo a Sampdoria puxando esse jogo um pouquinho para o under, a Fiorentina compensa com uma média de mais ou menos 4 gols por jogo em casa. Então eu vou puxar esse jogo aqui para um mercado de gols, tá? Se vai ser para uma longa exposição, para uma coisa mais curta, para algo específico, até para comprar lances específicos, aí eu não sei. Acho que a Fiorentina é favorita aqui contra o time da Samp, mas eu vou buscar o mercado de gols, tá? Outro jogo que eu quero buscar gols é Verona e Cagliari. E já vou marcar aqui o Verona como um dos meus favoritos, provavelmente, para vencer esse confronto. Por quê? Vamos voltar lá para as estatísticas. Primeiro, 1,60 a odd do Verona, você acha justa? Acho. Acho uma odd justa, não acho que é uma odd muito estranha, tá? Talvez esteja até mais justa do que a própria Fiorentina contra a Sampdoria. Por quê? O Verona dentro de casa,
ele é o quinto melhor mandante da competição. Não só isso. O Verona junto com a Inter e a Lazio dentro de casa são os melhores marcadores, né? Os três têm 18 gols marcados. Isso não é pouca coisa, cara. É muita coisa. Então o Verona dentro de casa realmente está dando um baile, não só em time pequeno, tá? O Verona já ganhou da Juventus, já goleou a Lazio. É um time que realmente consegue bater tanto no bloco médio para cima quanto do bloco de baixo. E o Cagliari não venceu nenhuma partida fora de casa. Tem uma média de menos de um gol por jogo fora de casa, não saiu na frente do placar em nenhuma das situações fora de casa, tomou em média 2 gols, ou pelo menos 2 gols em 100% dos jogos que disputou fora. A única coisa que faz com que eu não venha para esse jogo trabalhar um back Verona é porque eu nunca fiz isso. Porque geralmente quando eu trabalhei o Verona nas temporadas anteriores, quando ele ainda era treinado pelo técnico atualmente do Torino, eu geralmente trabalhava match odds, porque era um time difícil de passar, uma defesa compacta, era difícil jogar contra o Verona, principalmente lá na casa do Verona, e eu ia quase sempre jogar ali Inter e Verona, eu vinha trabalhando o match odds. Mas, com esse novo treinador, com esse novo estilo, com um Verona tão agressivo, e claro, com o Giovanni Simeone, que é o filho do Cholo Simeone, com 9 gols, um artilheiro também, um dos artilheiros da competição, é um time que pode ser observado mais para o back dentro de casa. Principalmente contra o time fraco do Cagliari. Cagliari, Salernitana, Spezia. Vale a pena ficar de olho num Verona contra esses times e numa possibilidade de back. Só que como eu nunca fiz, inicialmente eu venho com uma ideia de trabalhar talvez até uma longa exposição. Eu não duvido de me expor aqui num 2, 3,5 ao longo do jogo, tá? Porque realmente é um time que faz e deixa fazer. Se eu não me engano, em 100% dos jogos do Verona em casa foram mais de 2,5 gols. E aí eu tenho também a questão do Cagliari, que precisa, que tem o João Pedro, que tem o Keita Baldé. Então acho que nesse jogo a gente vai poder buscar sim mercado de gols. E para finalizar, uma Juventus com odd de 1,40, que hoje não tem nenhum jogador de referência no ataque. O Chiesa está machucado, não vai jogar. O Dybala a gente não sabe se está confirmado ou não, mas mesmo que esteja confirmado, o Dybala só tem 3 gols nessa competição, né? Então a Juventus, que já foi a campeã, se não me engano, 9 vezes seguidas essa competição nos últimos anos, falta um homem gol, falta um homem de referência. Para vocês terem ideia, o segundo homem de referência da Juventus é o Bonucci, com 3 gols, e muito provavelmente, se não foram 2 dos 3, os 3 gols foram marcados de pênalti, né? E o terceiro artilheiro da Juventus é o McKennie, que é um jovem, que provavelmente não deve jogar também esse jogo contra a Salernitana, e tem 2 gols. Então assim, falta para um time como a Juventus um atacante de referência, né? Então é difícil esperar gols da Juve. Quando a gente vê a odd da Juventus em 40, a primeira coisa que as pessoas pensam é, goleada. A Salernitana é fraca pra cacete, né? A Salernitana, se a gente olhar aqui a média de gol sofrido pela Salernitana dentro de casa, dá quase 2 gols por jogo, mas a Juventus não é um time que costuma golear, tá? A Juventus, acho que somente em 14% dos jogos da Juve ela marcou mais do que 2 gols fora de casa. Então eu acho que dá pra gente baixar a bola aqui, se for para buscar alguma coisa nesse jogo, estourando um back Juventus, somente se a zaga estiver completa e o Dybala estiver jogando, porque o Dybala também participa efetivamente das assistências, né? Já são 3 assistências nessa competição, mas eu não ficaria de olho e muito assanhado numa possível goleada de Juventus. Acho que isso aqui é jogo para o Allegri fazer um gol e dar uma segurada, né? O Allegri, a Juventus, que antes do Allegri estava muito mal, melhorou um pouco com ele, mas falta muito ainda para melhorar. Então, se a Juventus ganhar aqui, já vai ser um alívio muito grande para a Juventus. Então, eu vou com uma ideia de se buscar um back Juve, mas para eu confirmar esse back Juventus, eu preciso de um comportamento inofensivo da Salernitana, que não costuma acontecer. A Salernitana em casa tem uma torcida chata pra cacete, time que faz um barulho danado, né? Time aguerrido. O último jogo, se eu não me engano, foi buscar um gol no finalzinho, no último minuto. É um time chato, tá? Mas eu não posso desconsiderar a possibilidade da Juventus conseguir imprimir um bom momento no primeiro tempo para que eu esteja ali a favor deles, tá? Não acho a odd errada, acho a odd da Juventus é por aí mesmo, em 40, mas não espere mais do que uma possível vitória da Juve. A Juventus que se complicou no último jogo contra a Atalanta, a gente já tinha previsto essa possibilidade aqui,
Mas contra a Salernitana, se botar a bola no chão, se fazer o que tem que se fazer, é bem provável que a gente tenha um possível padrão de back Juventus aqui, tá? Agora, goleada, acho escancarado, acho exagerado, tá? Futebol português, temos o Braga contra o Vizela. Eu confesso para vocês que gosto muito do Braga, mas não tenho acompanhado o Braga nos últimos jogos. O Braga dentro de casa tem 2 vitórias apenas em 5 jogos. Não é um desempenho bom para o que o Braga vinha apresentando. E o Vizela não venceu nenhuma das competições dos jogos fora de casa. Tem uma média de 3 gols. Puta, isso dá menos de um gol por jogo. Dá quase 0,4, 0,6 mais ou menos gols. Dentro de casa é muito fraco. O Braga tem uma média um pouquinho mais, dá quase 1,5 gols por jogo. Mas é muito baixo a odd do Braga, cara. Eu prefiro ficar de fora aqui. Imagino que o Braga deva vencer, tá? Mas não tá fazendo uma temporada excepcional o time do Braga, não, tá? Então eu vou ficar de fora. Lá no Brasileirão, pra gente fechar, temos aqui uma Premiership na Escócia, mas eu só costumo trabalhar o Rangers e o Celtic. Temos um Juventude contra o Bragantino. A necessidade aqui do Juventude de pontuar é muito importante por conta do rebaixamento, né? E do Bragantino é por ver o Corinthians tendo vencido o Atlético Paranaense e precisar vencer também para conseguir voltar a sonhar com vaga direta na Libertadores. Afinal de contas, o Bragantino foi vice-campeão da Sul-Americana e não conseguiu vaga direta. A gente tem uma cotação bem parelha. Juventude em casa é um time difícil de jogar contra. Tem 7 vitórias em 17 jogos. E como visitante, o Bragantino é um dos melhores visitantes da competição. É o mesmo número, é 7 vitórias em 17 jogos, mas é porque fora de casa o Brasileirão ele é bem nivelado por baixo. A gente já comentou isso aqui também, né? Mas, cara, eu acho essa odd do Juventude, para um time desesperado, eu acho só do Juventude um pouco baixa. Eu vou ficar de olho não ler a pior equipe em campo aqui. Juventude e Bragantino. Talvez a gente tenha uma possível leitura. O que dá para se entender desse jogo é o seguinte: não é um jogo para gols, muito provavelmente, tá? É muito provável que se o Juventude, aliás, depende do cenário, mas é muito provável que se o Juventude sair na frente num gol de cabeça, alguma coisa assim, eles não vão se arriscar para tomar um gol. É bem provável que eles se fechem, tá? Mas eu vou ficar de olho no ler a pior equipe em campo aqui. Flamengo e Ceará, bom, Flamengo vice-campeão da Libertadores, terra arrasada aqui, não sei dizer. O Renato provavelmente não vai ficar no time. Eu não sei que time que vai enfrentar o Ceará, com que condição emocional, psicológica, com que treinador, se vai ter treino, se não vai, enfim. O fato aqui que chama a atenção é que o Flamengo dentro de casa, se eu não me engano, tem 71% de aproveitamento. Dentro de casa costuma sair na frente do placar em 70% das vezes também. Então é um time que chama uma possibilidade de back. E o Ceará só venceu uma partida fora de casa. Isso é uma coisa assim preocupante para o lado do Ceará. Óbvio, é um time que está brigando para a Libertadores, né? As últimas vitórias do Ceará têm dito isso. Se a gente pegar aqui os jogos do Ceará, ó, venceu o Corinthians dentro de casa, empatou com o Atlético Goianiense fora, venceu o Fortaleza no Clássico por 4-0. Isso aqui não é pouca coisa, é muita coisa. Venceu o Sport por 2-1 em casa. Aí o outro jogo tinha sido o Atlético Paranaense, que eles perderam. E depois lá embaixo, ó, venceram o Cuiabá, venceram o Fluminense com um jogador a menos. Vem muito bem o time do Ceará, rumo a tentar uma vaga, pelo menos numa pré-Libertadores. E por enquanto, está conseguindo, tá? Mas não dá para esquecer o desempenho do Ceará fora de casa. O Ceará foi o primeiro a marcar fora de casa em somente 24% dos jogos. Só que tem uma tendência dos jogos do Flamengo contra o Ceará no Maracanã ser um jogo difícil para o Flamengo. Tá? Se a gente pegar os últimos jogos aqui, ó, o último jogo entre eles no Maracanã, 2-0 para o Ceará. Aí teve um 4-1 para o Flamengo, depois um 1-0 para o Ceará. Tá vendo? Não é um jogo tão fácil assim para o Flamengo no Maracanã contra o Ceará. Mais um aqui, ó. 1-1. Tô pegando só os do Maracanã, tá? 1-1. Aí aqui teve vitória do Ceará 1-0.
depois tivemos uma goleada do Flamengo 4-1, depois mais uma vitória do Ceará 2-0, isso no Maracanã. Então não é um confronto fácil para o Flamengo, tá? E essa cotação de 1,50 para o Flamengo não me agrada para trabalhar back. Não sei se eu viria para trabalhar gols também, é complicado, tá? Somente quase que metade dos jogos fora de casa apenas o Ceará conseguiu marcar um gol. Isso não me agrada tanto, tá? Brasileiro é muito difícil de trabalhar mercado de gols, cara. Porque a gente nunca sabe, o cenário muda completamente depois do primeiro gol. O mercado de longa exposição que eu trabalho na Europa, eu consigo entender qual é o comportamento que a equipe vai ter depois do primeiro gol. Aqui no Brasil não, aqui muda muito, aqui depende do resultado. Essa fase final do Brasileiro, os times estão buscando sempre alguma coisa, ou não cair, ou Libertadores, ou título, e sempre muda um pouco o jeito de jogar depois do primeiro gol. Não necessariamente uma equipe que toma um gol ela vai se expor, não necessariamente uma equipe que marca ela vai querer contra-atacar, então isso dificulta demais. Eu particularmente acho que essa odd de 1,45 do Flamengo talvez seja justa pelo desempenho do Ceará fraquíssimo fora de casa, mas é uma pressão, né? É uma pressão muito grande. Se o Flamengo não vencer esse jogo, o Atlético Mineiro é campeão brasileiro. Então, não sei dizer. Eu ficaria com o pé atrás de trabalhar alguma coisa para back Flamengo, até porque essas cotações baixas do brasileiro não me agradam, tá? Se for trabalhar alguma coisa, vai ser no mercado de gols, mas é para um curto cenário, algo estourando para 3 gols, estourando, tá? América Mineiro e Chapecoense, esse jogo só interessa o América Mineiro, que ainda briga por vaga na pré-Libertadores, tá? A Chapecoense já está rebaixada, a Chapecoense fora de casa é um time muito fraco, muito frágil, tá? Tem apenas uma vitória fora de casa, assim como o time do Ceará. Falhou em marcar em quase metade dos jogos fora de casa. O América tem um aproveitamento de 40% dentro de casa em relação à vitória. Não é um time muito bom assim em casa, mas também não é tão fraco, tá? A última partida entre eles ficou 1-1 lá em Chapecó. O América não perde há 3 jogos, a Chapecoense vem de 3 derrotas seguidas. A Chapecoense é até difícil de analisar, né? Porque é um time que já caiu, é complicado. O América sofre dentro de casa menos de 1 gol por jogo, tem uma defesa muito sólida, tá? E marca em média 1 gol por jogo. Então também não dá para vir buscar mercado de gols aqui, ou é match odds, ou provavelmente é ficar de fora. E aí eu me deparo com essa cotação do América aqui, me pergunto o que aconteceu com o universo. Porque essa odd do América tá 1,30 num brasileiro, porra, tá de sacanagem, né, cara? É igual ontem, a gente teve um Avaí começando a 1,20 contra o Sampaio, 1,30, o CSA começando a 1,30. Cara, isso não existe. Isso não dá margem para longo prazo, entendeu? Porque é provavelmente coisa que você não vai ver de novo. Entendeu? É difícil, cara. Odd baixa no Brasileirão não combina. É um campeonato muito parelho, até porque a Chapecoense não abandonou a competição, mesmo tendo sido rebaixada. É um time que joga, cara. Joga e deixa jogar. Eu não concordo com essa odd do América. Não vou fazer lei, mas também não acho que vale a pena se enfiar aqui para caçar pelo em ovo. Com todo o respeito do mundo, tá? E vamos fechar com Cuiabá e Palmeiras. Palmeiras atual campeão, tá de ressaca. Provavelmente vem para esse jogo para entubar o Cuiabá. Cuiabá, mesmo dentro de casa, na minha opinião, já não tem chance aqui. É muito difícil cair com 43 pontos nesse campeonato. É muito difícil mesmo. Mas pode, né? Então é um jogo importante para o Cuiabá pelo menos tentar um empate. Já o Palmeiras, eu não sei que time que ele vai levar. Você vê que o Palmeiras não tem mais briga nenhuma. A briga do Palmeiras é tentar não perder a terceira colocação para o seu rival Corinthians. De resto, não vai passar o Flamengo, não vai provavelmente sair da zona de Libertadores. Já está classificada para Libertadores ano que vem pelo título. Então, sinceramente, que horas que é esse jogo? 10 horas da noite. Cara, é muito difícil. Muito difícil fazer alguma leitura aqui. Para não dizer que eu não vou fazer nada, eu vou colocar aqui como um layer para a equipe em campo, porque existe ainda a necessidade do Cuiabá de pelo menos empatar esse jogo. Tá? Então, se eu ver pro lado do Cuiabá uma má vontade, só tentando, né, empatar, e o Palmeiras também querendo mostrar alguma coisa, ou enfim, festa do título, dá para tentar explorar alguma coisa em linha para a equipe em campo. De resto, acho que não, tá?
Times que podem se complicar, eu vou colocar o América. Não que eu queira zicar o América, tá? Mas eu acho que essa odd de 1,30 não cabe. Foi a odd mais estranha que eu vi no dia de hoje, tá? Pra ser bem sincero com vocês. Eu vou ficando por aqui. Nosso PDF de apoio eu vou deixar lá na aba comunidade. Se você é membro desse canal, acessa a aba comunidade, é só clicar na minha cara aqui embaixo ou no nome do canal e clicar em comunidade. Se você não é membro do canal, considere apoiar. Se você não é membro do canal, não esquece de se inscrever neste canal e a gente volta amanhã. Boa terça-feira a todos, bons jogos e um abraço.